Bom pessoal, seguindo aqui nossas aulas sobre engrenagens, então, hoje nós vamos falar sobre essa ferramenta aqui, que ela é o que nós chamamos de uma fresa módulo, certo? Vocês provavelmente já usaram essa ferramenta quando vocês foram fabricar as engrenagens do descascador de vocês, mas caso algum de vocês não tenha utilizado ela, eu separei aqui um vídeo do Telecurso 2000 também, que mostra o processo. Então, aqui ele está montando ali a bolachinha primeiro, né? Que é o que vai sair as engrenagens. Agora ele está montando aquela peça ali que é a fresa módulo. Ela já tem o perfil, certo? Do dente da engrenagem, então ela já tem os raios ali certinho. Aqui agora ele está zerando ali. Daí ele abaixa a altura e fazendo o rasgo do primeiro dente da engrenagem. Gira a mesa divisora, que nem vocês provavelmente aprenderam na aula de processo de fabricação também, com a distância certa para o próximo dente, né, com o passo, e faz o segundo dente da engrenagem. Mede para conferir ali na metade do dente, ver se ele está certo, e assim ele vai desenvolvendo todos os outros dentes da nossa engrenagem, certo? Bom, essa ferramenta aqui então, ela tem o padrão certo do dente da engrenagem, mas o que acontece? A gente geralmente compra ela assim, ó, um jogo de fresa módulo que ela vem 8 fresas e a gente precisa selecionar qual que é a fresa que a gente vai selecionar. Então quando a gente compra, por exemplo, ó, aqui ele tem as fresas aqui separadas. Aqui eu peguei só algumas do Mercado Livre só para vocês verem como é que a gente compraria, tá? Então, por exemplo, essa fresa aqui, jogo de fresa completo módulo 1, 20 graus, que é o ângulo de inclinação. Então eu vou ter 8 fresas, todas elas sendo módulo 1. Então se eu vou fazer engrenagens de módulo 1, eu tenho que escolher entre essas 8 engrenagens de módulo 1, certo? Como que eu identifico daí quais são? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho marcado aqui na fresa, é uma fresa módulo 1, 20 graus, número 1, que faz de 12 a 13 dentes, certo? O que acontece? No formulário lá da primeira cálculo de engrenagem que nós fizemos, que foi de dentes retos, a gente tem aqui, ó, jogo de fresas, aqui embaixo, essa tabelinha. Para que a gente usa ela? Se a nossa fresa for a fresa número 1, ela vai fazer uma engrenagem de 12 até 13 dentes. Se for número 2, vai fazer de 14 até 16. Se for número 3, 17 até 20, assim por diante. Então, por exemplo, a engrenagem que você estava fazendo lá no descascador, ela tem 12 dentes, se eu não me engano. Então, vocês teriam que pegar uma fresa número 1. Se vocês fossem fazer, por exemplo, uma engrenagem com 30 dentes, ela teria que ser uma fresa número 5. Se for com 150 dentes, teria que ser uma fresa número 8, porque ela vai de 135 até o infinito, beleza? Qualquer número acima de 135 vai ser a número 8. Então, por exemplo, aqui eu deixei 2 exemplos, ó. Uma fresa uma engrenagem de dentes retos que tenha 30 dentes. Eu vou ter que selecionar uma fresa, se ela tem 30, vamos olhar aqui na tabela. Então, 26 a 34 vai ser a fresa número 5. Então, automaticamente, nós vamos selecionar uma fresa número 5. Então, eu vou escrever aqui, fresa número 5. Essa daqui vai ser a nossa resposta, certo? Aqui embaixo tem um outro exemplo que é como se eu tivesse uma fresa de 15 dentes. Só deixa eu deixar aqui em vermelho para ficar mais fácil de identificar que é a resposta. Se for uma fresa agora de 15 dentes, então eu tenho que olhar lá na minha tabela de novo. 14 a 16 é a fresa número 2, então eu vou vir aqui no exemplo e vou responder que ela vai ser a fresa número 2. Beleza. Essas de dentes retos é só isso que a gente precisa fazer, não tem mais nada. Qual que é o problema? Quando eu tenho uma engrenagem de dentes
helicoidais. Então, ao invés de eu utilizar apenas o número de dentes, eu vou ter que vir aqui nessa tabela, aqui nesse diagrama, para eu calcular e procurar no diagrama qual que vai ser o número da nossa fresa. Então, primeiro eu tenho que usar essa fórmula aqui, ó, para calcular o número de dentes aparente da nossa engrenagem. Então, o número de dentes aparentes vai ser o número de dentes normal, o Z, dividido pelo cosseno ao cubo do ângulo. Como que eu resolvo isso? Bom, tem a fórmula aqui, vamos copiar ela aqui embaixo. Então, eu sei que a nossa engrenagem tem 25 dentes e tem o ângulo de 38 graus, certo? Então, substituindo aqui, ela vai ter 25 aqui em cima e aqui o ângulo vai ser 38. Primeiro, o que eu vou resolver? Eu vou tirar o cosseno do ângulo. Então, vai ser 25 dividido por... Eu vou jogar aqui na calculadora cosseno de 38. 0,7880. Vamos utilizar aqui os 4 dígitos depois da vírgula. Então, 0,7880. Só que eu não posso esquecer que ele ainda tem o elevado ao cubo aqui, certo? Então eu vou pegar o 0,7880 e aí eu tenho duas formas de resolver. Tem esse xzinho elevado na terceira aqui, que ele vai me dar 0,4893. Então eu vou vir aqui e já vou jogar o resultado como 0,4893. Aí eu já posso tirar o parênteses e ao cubo, porque eu já tirei, né? Ou eu posso vir na calculadora e pegar o 0,7880 e fazer dessa forma aqui, ó. Tá vendo que ele tem um X com um pontinho ali em cima? Então eu clico ali e vou lá na terceira, tá? Que eu posso arrumar qualquer valor ali. For elevado à quinta, for elevado à quarta, eu arrumo dessa forma. Algumas calculadoras não tem esse X elevado ao quadradinho. Algumas delas têm o símbolo que é como se fosse o chapeuzinho, assim, tá? Esse chapeuzinho aqui. Aí você arruma, ele vai ficar tipo 0,7880. Daí você arruma o chapeuzinho 3. E daí você aperta o igual, ele vai te dar também o 0,4893, tá? Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida de como que faz na calculadora, pode me mandar mensagem. Aí agora o que a gente precisa fazer? Dividir o 25 pelo 0,4893. Então aqui vai ficar 25 dividido por 0,4893. 51,09. Então o número de dentes aparente da nossa engrenagem vai ser 51,09. Beleza. Esse resultado aqui é o que a gente vai usar para procurar lá no nosso gráfico. Então aqui no gráfico ou no diagrama, conforme vocês queiram chamar, nós temos aqui, ó, em cima nós temos o grau de qual que vai ser o ângulo do dente da engrenagem, e aqui nós temos o número de dentes aparente. Eu fiz o mesmo exemplo que já está marcado. Então nós temos o ângulo de 38 graus, então a gente vai aqui entre o 35 e o 40, um pouquinho mais por meio, e traça uma linha. Se vocês sugiram que vocês peguem uma régua, quem está fazendo ele pelo computador direto, pega uma régua e arruma aqui ou traça com o mouse assim, ó, que é essa linha que vai servir de base para vocês, tá? E quem está fazendo impresso pega a régua e traça com lápis aquela linha. Beleza, achamos o 38, aí nós vamos aqui mais ou menos no 51 e vamos traçar uma linha aqui no 51 também. Vai ter um ponto, que é aqui onde essas duas setinhas estão marcadas, que é onde as duas linhas se encontram, certo? Bom, esse ponto aqui ele está no meio dessas duas curvas, certo? Então ele vai ser uma fresa número 7.
Se ele tivesse para baixo dessa curva aqui, nessa região aqui, seria uma fresa número 8. Se ele tivesse nessa região aqui, ó, entre essas duas linhas aqui de cima, aqui, ó, por exemplo, ou aqui seria uma fresa número 6, se tivesse por aqui seria uma fresa número 5, se tivesse aqui seria uma fresa número 4, certo? Nesse caso ele está aqui, então nós vamos utilizar uma fresa número 7. Isso é só para a gente conseguir achar qual que é a fresa que a gente precisa. Então a fresa número 7. Essa é a resposta para o nosso sistema. Vamos fazer mais um exemplo dessa daqui. Então agora nós temos 17 dentes e ângulo de 25 graus. Da mesma forma vamos pegar a fórmula aqui. Agora, opa, colei errado aqui. Agora, ao invés de 25 dentes, nós temos 17 dentes. Ao invés de 38 graus, nós temos 25 graus. Então, da mesma forma, vamos aqui, vamos calcular o cosseno de 25. 0,9063. Então, aqui vai ser cosseno ao cubo de 0,9063. Aqui vai ser ao cubo, porque a gente já tirou o cosseno. Daí nós apagamos essa parte aqui do cosseno, beleza? E aí fazemos o 0,9063 elevado ao cubo. Então aqui vai ser elevado ao cubo, 0,7444. Então 17 dividido por 0,9444. Jogando na calculadora aqui de novo, então vai ser 17 dividido 0,9444. Aqui ele está dando o resultado porque eu esqueci de configurar minha calculadora. Vou fazer aqui normal só na minha, vocês podem conferir só para a gente não perder tempo configurando aqui. 0,9494 vai dar 18. Então o ZA vai ser 18, certo? 18 dentes. Então da mesma forma nós vamos pegar aqui o 25, vamos descer, vai ser essa linha aqui, e aí nós precisamos achar o 18. Então o 18 vai estar mais ou menos aqui, nós vamos seguir até achar o 25. Então ele vai estar na fresa número 4, certo? Ele vai estar mais ou menos aqui nesse ponto, beleza? Que é onde ele converge por 25. Então a nossa fresa aqui vai ser a fresa número 4. Essa é a nossa resposta. Espero que vocês tenham conseguido enxergar bem aqui pelo vídeo, tá? Sugiro que vocês olhem pelo computador, porque daí a tela é um pouquinho maior, fica mais fácil da gente observar. E que deixem um vídeo em tela cheia. E que da mesma forma vocês acompanhem também ali pelo formulário para vocês conseguirem responder, tá? Só preciso que vocês... Vou deixar alguns exercícios então para essa semana, para vocês resolverem dessa mesma forma. Esses da formulário de engrenagem de dentes retos é só olhar aqui na tabelinha, a gente já vê direto. E o de formulário de dentes helicoidais, a gente calcula o ZA aqui primeiro, usa ele aqui nessa tabela aqui do lado, procura em conjunto com o ângulo, acha o ponto que ele vai encontrar aquelas duas retas e ver entre qual das curvas que vai estar para a gente selecionar a fresa, certo? Então, até a nossa próxima aula. Pessoal, vou arrumar aqui no final do vídeo, pedir desculpa para vocês, tá? O cosseno de 25, na hora que eu jogo ele elevado à terceira aqui é 0,7444. Então, na verdade aqui, quando eu faço a conta, ele vai dar 22, tá? Vai dar... quando eu jogo aqui, ó, cosseno de 25 elevado à terceira, 7,444, daí 17 dividido por esse valor, vai dar 22,83. Então, na verdade, quando nós formos olhar aqui, ó, vai estar 25, aí eu desço até o 22,83, então ele vai estar aqui embaixo, ó.
tá? Então ele vai ser na verdade uma fresa número 5. Peço desculpa aqui, só eu corrigi porque eu fui refazer aqui rapidinho e vi que ele tinha errado. Então a resposta na verdade é a fresa número 5. Eu só copiei errado aqui da calculadora, certo? Até a próxima aula.